Parece até meio é, estranho, né, falar que a gente vai meditar sobre o silêncio, porque eu vejo que a maioria das pessoas, elas pensam assim, que meditar, isso ficou muito comum, né? Meditar é ficar em silêncio, meditar é aquietar a mente, meditar é aquietar a mente não pensar em nada. E aí as pessoas às vezes não querem meditar, elas têm dificuldade de meditar, porque elas falam assim, mas eu não consigo aquietar minha mente, eu não consigo deixar minha mente quieta, eu não consigo fazer minha mente ficar, né, em silêncio. E aí é onde às vezes a gente acaba desistindo do processo de meditar. Mas o quanto ele é fundamental nas nossas vidas. E hoje eu tô até com uma música diferente aqui no fundo, porque eu quero te convidar para isso. Quero convidar vocês hoje. O silêncio, quando a gente entende a riqueza, quando nós entendemos a importância do silêncio nas nossas vidas, nós aquietamos a nossa alma. E é isso que eu quero te convidar hoje. Nessa meditação, eu quero convidar você para você aquietar a sua alma. A gente está vivendo por um momento nas nossas vidas, nós estamos passando por um processo nas nossas vidas, onde as pessoas, todos nós estamos vivendo muitas dúvidas, muitas angústias, muitos questionamentos. E essa ebulição das nossas emoções faz com que a nossa alma grite. A nossa alma ela fica gritando. A gente fica buscando por respostas em tudo. A nossa mente ela fica constantemente assim, ó, ativada, rápida. Ela não descansa por um minuto. E isso faz com que a gente sequer consiga pensar de forma adequada, porque você fica nessa luta constante para silenciar a sua mente, para silenciar a sua alma, para silenciar as suas emoções, mas a sua mente parece que não para um minuto, parece que dispara o tempo todo. Quem tem tido dificuldade para dormir, tem tido insônia, ou acorda no meio da noite, desperta no meio da noite, ou começa a dormir, daí acorda e não consegue dormir mais. Quem está passando por esse processo? Sabe por que a gente não consegue descansar à noite? Sabe por que a gente não consegue dormir? Porque a gente não consegue aquietar a nossa alma? Porque justamente nós estamos vivendo nesse turbilhão onde nós queremos resolver todas as coisas. Nós queremos ter respostas para todas as coisas. E quando a gente fica nessa gritaria interna, quando nós ficamos gritando na nossa mente, o que acontece? A gente não consegue descansar. A gente não consegue descansar. E aí você dorme, aí você já acorda cansado, mas o que acontece? Quando a gente começa a compreender a necessidade do silêncio, a gente entende que o silêncio, ele é uma maturidade espiritual. Quando nós aprendemos, quando nós desenvolvemos esse silêncio, que é um silêncio de uma maturidade espiritual. Mas ontem eu dei uma aula, eu estou falando sobre as estações da nossa vida. E eu faço uma comparação, né, entre as estações do ano, então outono, inverno, verão, e os ciclos que nós vivenciamos, os ciclos que nós passamos na nossa vida. E ontem eu falei sobre o inverno. E o que é o inverno? O inverno é esse tempo onde a gente entra para dentro da caverna. O inverno é esse tempo onde nós precisamos, né, ficar quietinhos, onde nós precisamos olhar para dentro de nós mesmos, buscando compreensão, buscando as respostas daquilo que... Às vezes a gente quer buscar a resposta do lado de fora. A gente quer encontrar do lado de fora resposta e solução para todos os nossos problemas. Só que muitas vezes o que acontece é que nós precisamos olhar para dentro de nós. E quando nós estamos vivenciando o inverno nas nossas vidas, quando nós estamos passando por esse período do inverno nas nossas vidas, a gente precisa aprender que o melhor lugar para nós estarmos é dentro de uma caverna, é guardadinhos, protegidos do inverno, protegidos do frio. E isso vai trazer para você o quê? Reflexões, aprendizados, autoconhecimento necessário para que você possa evoluir
e ir para a próxima estação na sua vida. E esse silêncio que eu quero trazer hoje aqui para vocês é esse silêncio construtivo, é esse silêncio estratégico, é o silêncio de realmente nós nos colocarmos em uma posição de receber, de buscarmos um direcionamento em Deus. Porque quando a gente fica com esses barulhos na nossa mente, quando a gente não consegue aquietar, muitas vezes nós ativamos em nós comportamentos que são sabotadores, comportamentos que tiram de nós a sabedoria divina e a sabedoria que habita em nós. Nós temos uma sabedoria, todos nós temos uma sabedoria. Mas quando eu estou nesse turbilhão, eu não consigo acessar a sabedoria, eu não consigo acessar essa voz interior, essa intuição importante. E aí eu fico como? Eu fico perdido. Eu fico tentando buscar respostas em todas as coisas e não encontro em lugar nenhum. Então, o silêncio construtivo, ele faz com que a gente possa crescer, ele faz com que a gente possa amadurecer. E tem algumas pessoas que às vezes têm até mais dificuldade de vivenciar esse silêncio. Eu falo, né, que eu, além de ser comunicadora no meu perfil comportamental, eu tenho como sabotador o hiperrealizador, que é o quê? É a dificuldade de aquietar. Gente, eu tô falando aqui para você do que eu vivo no meu dia a dia. É a dificuldade de aquietar. O quanto, para mim, é muito mais fácil eu seguir fazendo várias coisas, ativista, o tempo todo tendo coisa para fazer, o tempo todo ocupando a mente, ocupando inclusive o físico, né? Porque daí a gente não para. Só que isso acaba sendo muitas vezes o quê? Uma fuga. Quando você não consegue parar, quando sequer você consegue descansar. Pessoas que às vezes têm dificuldade de parar um final de semana, de descansar num final de semana, vai tirar férias, não consegue curtir as férias, tem que estar arrumando coisa para fazer, tem que estar arrumando situações para poder se envolver. E aí, se você tá com as tuas coisas todas resolvidas, se você tá com as tuas coisas todas alinhadas, eu não sei se acontece com vocês, gente, mas daí parece que começa a surgir coisas do lado de fora. Aí começa a ter problema na família, aí começa a ter problema no trabalho, aí os amigos começam a vir o tempo todo pedir ajuda, pedir socorro, e você se põe lá novamente em movimento para poder ajudar aquelas pessoas a resolverem as suas questões. Há algum tempo atrás, há bastante tempo, na verdade, eu entendi na minha vida e eu passei por um processo onde eu fiz um jejum de palavras, um jejum de silêncio. Porque às vezes a gente se propõe a fazer jejum para evoluir espiritualmente e a gente para de comer, ok? E quando a gente para de comer, existe um propósito, né, nesse parar de comer. É você realmente buscar, é você dizer para Deus que você acredita tanto na provisão que você sabe que Ele vai sustentar o seu corpo físico para você passar por aquele período de jejum. Mas eu aprendi com a minha líder espiritual há um tempo atrás a importância do jejum de palavras, que é quando você deixa de falar. É quando você sai dessa loucura de ter que buscar resposta em tudo, ou ter que falar tudo, ou ter que ter opinião para todas as coisas. E você busca esse silêncio que vai ajudar você na sua autoconstrução, esse silêncio que vai ajudar você na sua própria reflexão. É o silêncio que vai trazer respostas para você. E o quanto muitas vezes nós precisamos viver esse jejum de palavras na nossa vida. Silenciar por um tempo, nos calarmos por um dia, por 2 dias. Eu fiquei 3 dias quieta, gente. Eu fiquei 3 dias em jejum. E foi tão engraçado, né? Porque a gente tinha passado por uma ministração, eu e João. E foi muito interessante porque o João, ele não esperava por aquilo. Eu sou uma pessoa que eu falo o tempo todo, converso o tempo todo, né? Tudo eu tô falando, tudo eu tô questionando, tudo eu tô omitindo opiniões.
E quando ele me viu, né, naquele silêncio, ele estranhou. E ali eu vi o quanto aquela situação foi importante, não só para mim, como para o João também. Porque muitas vezes, gente, quem tem filho aqui sabe o que eu vou falar para vocês. Quantas vezes, parece bobagem, mas quantas vezes o filho vem e fala assim: mãe, onde está tal coisa? Mãe, onde está tal coisa? Mãe, onde que eu pego tal coisa? Porque nós criamos dependência até mesmo nisso. As pessoas se tornam dependentes até mesmo de nós, para nós falarmos onde as coisas estão ou das nossas opiniões. E o quanto isso, gente, vai tornando os nossos relacionamentos doentios, vai tornando os nossos relacionamentos, a gente vai criando dependentes. Dependentes. E isso é extremamente negativo, não só para nós, mas também para as pessoas que estão ao nosso redor. Tem um filme do Ed Murphy. Se você não assistiu esse filme, eu já quero deixar aqui de dica para você. Aproveita que o final de semana está chegando. Marca aí para você poder assistir esse filme no final de semana. É um filme do Ed Murphy que chama As Mil Palavras. As Mil Palavras. Eu vou falar, não vou dar spoiler para vocês, mas ele é um cara super ativista, um executivo, faz mil coisas, e ele tá o tempo todo falando, omitindo opiniões, julgando, falando sobre as pessoas, e acontece uma situação ali na vida dele, onde ele tem uma árvore no jardim da casa dele, e aquela árvore, a cada folha que cai, a cada palavra que ele emite, uma folha daquela árvore cai. E quando as 1000 folhas, por isso que chamam-se 1000 palavras o filme, existem 1000 folhas naquela árvore. Quando a última folha cair, ele vai morrer. Então, gente, assiste esse filme. Esse filme ele traz uma baita reflexão sobre nós, sobre a importância do nosso silêncio, a importância de nós aquietarmos. Porque às vezes nós somos tão egoístas e tão egocêntricos que a gente fala tanto sobre nós, a gente busca tantas respostas sobre nós mesmos, sobre aquilo que nós estamos vivenciando, e a gente passa a acreditar que as nossas dores, as nossas lutas, as nossas dificuldades, elas são maiores do que das pessoas que estão ao nosso redor. E eu quero dizer para você, cada um tem a sua própria dor. Cada um vive a sua própria luta. E as lutas, as dores, as dificuldades, as cavernas, elas são fundamentais para que a gente possa crescer. São nesses períodos, são os períodos da caverna, no período do vale. É quando nós estamos no vale que nós geramos aprendizado na nossa vida. É quando nós estamos em momentos de decisão que nós vamos gerar aprendizado nas nossas vidas. Quando nós estamos vivenciando conquistas, quando tudo vai bem, a gente só tem que comemorar. Quando tudo vai bem, é momento de agradecermos. Mas são nos momentos de prova que nós vamos aprender. São nos momentos onde nós somos testados que nós vamos realmente nos aproximar ainda mais de Deus, que nós vamos realmente buscar ainda mais direcionamento sobre aquilo que está nos acontecendo. Então, quantas vezes as pessoas ao nosso redor, elas não ficam chateadas porque nós não paramos para ouvir as pessoas. Nós temos dificuldade de ter presença plena. Nós temos dificuldade de olhar no olho e de dar ao outro a possibilidade de que ele fale também. E aí o que eu quero te perguntar é, e com Deus? Será que com Deus é diferente? Será que você tem agido de forma diferente com Deus? Porque muitas vezes o que acontece? A gente até vai para o nosso lugar de oração, a gente até vai para o nosso lugar de meditação, mas aí a gente chega nesse lugar e a gente começa a falar, e a gente começa a pedir, e a gente começa a colocar diante dele todas as nossas necessidades, tudo aquilo que a gente está precisando, tudo aquilo que a gente está buscando, como se ele não soubesse, né? Como se Deus não soubesse de tudo que você precisa. Mas a gente faz isso. E aí, na sequência, naquele momento onde você precisa se aquietar, naquele momento onde você precisa calar um pouquinho mais a sua voz interior, sabe o que acontece?
você vira as costas, você levanta e sai. E aí, gente, desculpa, eu vou falar uma expressão aqui que parece chula, mas às vezes nós fazemos do próprio Deus um ouvido de pinico, porque a gente chega, joga tudo, a gente tá cheio, né? A gente tá ali cheio de coisas, cheio de dores, cheio de preocupações, cheios de medo. Aí a gente chega diante de Deus e vomita tudo ali. Só que ao invés de nós pararmos, aquietar, para nós ouvirmos dele qual é a direção para que a gente possa seguir, sabe o que a gente faz? A gente levanta e sai. E a gente levanta e sai e nem olha para trás. Então hoje, esse objetivo, né? Esse tema, falar sobre o silêncio, é chamar a tua atenção, é convidar você para você entender que dentro do teu processo de meditação, dentro do teu tempo de meditação, você precisa reservar um tempo de silêncio. Você precisa reservar um tempo onde você aquiete a sua alma. Lá em Salmo 46, versículo 10, Deus fala assim: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Olha que incrível isso. Ele está dando, ele tá dando uma ordem para nós aquietarmos. Será que nós realmente acreditamos que existem coisas que Deus não possa fazer por nós? Será que a gente realmente acredita que existem coisas que Deus não sabe que nós estamos precisando? É claro que Ele sabe, mas Ele vai conceder não segundo a nossa necessidade, mas Ele vai conceder segundo a nossa maturidade para lidarmos com aquilo. Enquanto formos crianças mimadas, birrentas, muitas coisas ficam retidas, porque nós não temos maturidade para lidar com aquilo. E hoje eu quero justamente te convidar para que nesse nosso momento de meditação aqui, nós possamos fazer sim um momento onde o silêncio possa ser construtivo, onde nós possamos aprender a aquietar o nosso coração, a aquietar a nossa alma, para que a gente possa aprender a reconhecer a voz de Deus na nossa vida, a voz da espiritualidade, da tua própria intuição, a tua própria voz interior que muitas vezes vai trazer a resposta para aquilo que você está buscando. Busque dentro de você. Quantas vezes nós vivemos dúvidas? Quantas vezes você tem dúvidas sobre uma situação? Só que ao invés de nós nos consultarmos, gente, nós sabemos. Lá no fundo, nós sabemos o que é o melhor para nós. Mas sabe o que a gente faz? A gente vai pedir opinião para as outras pessoas. A gente vai falar com o outro. E é importante também nós termos os nossos mentores, nós termos pessoas que nos aconselham. Mas a resposta final, ela sempre está dentro de nós. Só que é mais fácil, às vezes, eu seguir o que o outro está me falando. Sabe por quê? Porque quando eu faço isso, eu divido responsabilidade. Quando eu sigo aquilo que um mentor, aquilo que um amigo, aquilo que um conselheiro me falou, eu divido responsabilidade. E se algo não der certo, sabe o que eu vou dizer? Ah, mas também, ó, eu fiz o que fulano falou para eu fazer. Eu fiz o que fulano falou para eu fazer. E aí é como se eu tirasse de mim a minha própria responsabilidade sobre aquela decisão. Só que isso não é ser maduro espiritualmente. Quando nós somos maduros espiritualmente, nós ouvimos sim aquilo que o outro tem para dizer. Mas nós vamos checar dentro do nosso coração. Nós vamos checar dentro de nós mesmos qual é a melhor decisão, qual é o melhor caminho para que eu possa seguir. Eu deixo de responsabilizar o outro pela minha decisão e passo a entender que o direcionamento que eu estou buscando é aquilo que faz sentido para mim. Eu me torno responsável pelas minhas próprias decisões. Mas para isso, eu vou precisar aprender a lidar com o silêncio.
Eu vou precisar buscar dentro de mim esse silêncio que às vezes é ensurdecedor. Esse silêncio que às vezes, né, tira de nós. Meu Deus, a gente fica desesperado com o silêncio. E quando eu aprendo a lidar com o meu silêncio, quando eu aprendo que no silêncio eu encontro as respostas necessárias para as minhas dúvidas, para as minhas dores, eu aprendo que o silêncio ele se torna o meu amigo nesse processo de buscar a direção para aquilo que eu quero fazer. Então eu quero convidar vocês para a gente poder meditar juntos aqui hoje. E hoje, né, como eu falei, a meditação vai ser um pouco diferente. Por quê? Porque o que nós vamos buscar aqui hoje é justamente esse silêncio construtivo, esse silêncio que fala conosco, essa voz interior que dentro de nós vai nos revelar muito mais do que todos os conselhos que podem estar do lado de fora. Vamos meditar? Se você estiver num lugar onde você possa fechar os seus olhos, eu quero te convidar para você fechar os seus olhos nesse momento e para você realmente se concentrar nesse momento onde nós vamos buscar exercer esse silêncio dentro de nós. Então feche seus olhos. Quero te convidar aí no seu lugar. Quero convidar você para você respirar profundamente. Um dos maiores desafios para nós exercermos o silêncio é nós aprendermos a respirar, é a nossa presença plena. E uma das formas que nós exercemos presença plena é através da própria respiração. Então respira profundamente aí onde você está. Sinta o ar entrando pelos seus pulmões. Perceba o teu corpo físico. Perceba a importância do ar que entra dentro dos seus pulmões. Perceba o quanto isso te deixa mais vivo. E se você respira de forma adequada, você já vai sentir os benefícios dessa respiração e você já vai perceber o quanto você já vai ficando mais tranquilo, mais tranquila, o quanto você consegue aquietar a sua alma, praticando uma respiração consciente, praticando uma respiração que traz para você presença plena. Puxe o ar, deixa ele sair. Inspira e expira de propósito, consciente. E à medida que você inspira e que você expira, eu quero convidar você para você pensar aí do teu dia, para você pensar da tua vida, uma questão que você está buscando por direcionamento, que você está buscando por uma resposta. Uma questão onde você sabe que você precisa colocar mais intenção. Não para resolver, porque muitas vezes as coisas elas não se resolvem simplesmente, mas para que você possa estar mais presente para essa situação. Pensa ela aí do teu dia. E ao pensar, eu quero te convidar para você colocar ela de forma especial num cone de silêncio. Imagina que você tem um cone agora na tua frente e você pode colocar ela dentro desse cone
E esse vai ser o teu cone de silêncio, onde ao invés de você ficar se perguntando para as outras pessoas, buscando o tempo todo conselho, direcionamento, respostas, você simplesmente vai aquietar acerca dessa questão. Você vai exercer o seu silêncio. Você vai aquietar a sua alma. E entender que muitas vezes as coisas elas só precisam repousar. É como uma nuvem, às vezes de fumaça, que precisa de tempo para dissipar. E essa questão agora, dentro desse cone de silêncio, esse vai ser o seu objetivo. Deixar esta questão quieta, deixar essa questão se dissipar, deixar essa nuvem que envolve essa questão se dissipar. Porque quando toda essa nuvem passar, você vai ter mais clareza sobre essa situação. No meio da tempestade, a nossa vista, ela fica embaçada. No meio da tempestade, muitas vezes, a nossa vista fica limitada. Mas quando a tempestade passa, quando a fumaça se dissipa, você passa a ter mais clareza sobre essa questão. Então, intenciona todo o teu silêncio. Intenciona agora toda a tua maturidade espiritual para lidar com isso. Sabendo que no momento que você aquieta a sua alma, então você vai poder ouvir a sua própria voz interior, você vai poder ouvir a sabedoria divina, você vai poder ouvir a voz de Deus direcionando você para essa situação e para essa decisão que você precisa tomar. Intencione gratidão. Coloque gratidão sobre essa questão, porque quando nós somos gratos, nós abrimos um fluxo de energia abundante sobre as nossas vidas. E aquilo que antes estava impedindo você de olhar para esta questão, para essa causa, com mais clareza, você passa a ver isso de uma maneira mais nítida. Respira profundamente. Sinta o quanto você já está mais tranquilo, mais calmo acerca dessa questão. E à medida que você respira, eu quero te convidar para você abrir os seus olhos novamente e voltar aqui comigo, porque eu quero deixar uma mensagem final aqui para você agora. A mensagem está baseada lá em Salmos 91, os versículos 1 e 2. Esses versículos, eles dizem assim, ó: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. E aí a mensagem diz assim: você está nas minhas mãos. Não está cuidando de você mesmo. Eu estou cuidando de você. Se escolhi escondê-lo, foi com um propósito específico. Se desejo dar-lhe um tempo de descanso, é para o seu próprio bem. Nada é inoportuno quando provém da minha vontade. Não pense que será como foi no passado. Eu tenho lições mais profundas para te ensinar. Você compreendeu quão inestimáveis foram as verdades que eu ensinei em meus anos na Arábia. Mas a Arábia não foi o único período solitário na vida do apóstolo Paulo. Na verdade, esse tempo foi quase insignificante em comparação com todas as experiências posteriores que ele vivenciou no aprisionamento. Não escrevemos aquilo que já foi escrito. Escrevemos a partir de um depósito de revelações novas
e do conhecimento pessoal obtido pelas experiências dolorosas no crescimento. Você não consegue conservar a experiência crescente sem deixar de lado as anteriores. Deixará de escrever se deixar de aprender. Você não aprende à medida que escreve, mas escreve à medida que aprende. Eu desejo tornar você uma pessoa forte. Quero que você seja um vencedor. Eu trouxe você até esse lugar, então aproveite o máximo dele. Absorva em silêncio. Busque por um lugar secreto. Ouça o silêncio e ele te ensinará. Ele renovará as suas forças. Permita que outros compartilhem desse silêncio com você, pois ele é inestimável e você encontrará muito neste lugar de silêncio. Gente, eu quero dizer para vocês que quando nós aprendemos que o lugar de silêncio é o lugar onde nós podemos ter um relacionamento íntimo com Deus, a gente realmente passa a compreender as respostas de tudo aquilo que a gente está buscando. E o que eu desejo para você é que realmente a partir de hoje você busque por esse silêncio em Deus. Você busque por essa direção de Deus na sua vida, que só é possível quando nós aquietamos a nossa alma, quando nós aquietamos a nossa mente e entendemos que no silêncio Deus fala conosco. No silêncio Deus fala conosco. Um lindo dia para vocês.